ver o irmão do A recebendo, o irmão do B recebendo. E Jesus falou assim comigo, qual é a sua oração? E eu me lembrei da oração que era assim: seja feita a sua vontade. Então Jesus falou assim para mim: então a minha vontade não é no seu momento, a minha vontade não é na sua hora, a minha vontade é diferente. E eu falei: meu Deus. Só que mesmo assim eu fui dormir pensando naquilo. E quando eu estava dormindo, eu tive um sonho. E eu chegava numa sala e era uma consulta. Era uma consulta com uma psicóloga. E ela falava assim: o que a psicóloga faz? Aí eu falei: escuta. Aí ela falou assim: mas hoje vai ser diferente. Hoje você vai me escutar. E ela falava assim pra mim: você lembra do que eu prometi? Você lembra do que eu já fiz por você? E eu fiquei sem entender o que ela estava falando. Só que aí ela foi falando, e ela foi me encorajando, e ela foi dizendo para me lembrar quem eu era em Cristo Jesus, e ela foi falando várias coisas. E aí quando saiu, ela falou assim para mim: no final você vai lá e vai ter uma pesquisa, e nessa pesquisa vai estar escrito bom, regular e ruim. E toda ficha de médico sempre tem no final o carimbo do médico. E quando eu vi o carimbo, estava lá: Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não fala só contigo, pega na sua mão, vem o profeta. Não, ele fala contigo através de sonho. Então essa música que a gente está adorando, que a gente está entoando, fala sobre cura, fala sobre Rafá, fala sobre Elohim, fala sobre que vai prover para você. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei se é na dispensa da sua casa, eu não sei se é em meio às lutas, os problemas, mas está falando que vai vir a cura, está falando que Deus vai prover para você. Então não esqueça dos problemas nesta noite. Se ligue no trono, se ligue em Jesus. Adore conosco. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se pedimos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Deus se manifestará. Trabalhando em mim. Quando eu voltei para a equipe de louvor, eu falei: Senhor, eu não vou voltar, não consigo mais. E o Espírito Santo de Deus falou: você consegue. É através disso que eu vou te curar, é através disso que eu vou te curar.
é o homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda amar. Ele é
Convido 2 obreiros, amém? Para estar recolhendo os dízimos, as ofertas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a ti, Jesus. E convido mais um, amém? Mais 2. Aleluia. Vamos cantar o hino, amém? Aleluia, E o Deus. pastor Ricardo está fazendo a oração do dizimista. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido, coloque, Senhor Deus, nas tuas mãos todos os dizimistas, Senhor Deus, todos os ofertantes, Senhor Deus. Pai, que o Senhor continue abrindo as portas, Senhor Deus, para cada um dos teus filhos, Senhor Deus. Pai, que essa noite, Senhor Deus, Senhor, abençoe os teus filhos, Senhor Deus, Pai querido, aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, aqueles que também não ofertou e não dizimou. Mas que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, Pai, aqui esta noite, Senhor Deus. É que nós te pedimos, Senhor Deus, abençoa teus filhos, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, abrindo as portas, Pai querido, amado, Senhor Jesus, Pai. Que essa noite, Senhor Deus, também, Senhor Deus, eles venham ouvir a tua palavra. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, através do pregador desta noite, Senhor Deus. Que nós venhamos sair daqui também cheios do teu Espírito Santo de Deus, Pai. É o que nós agradecemos, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? As palavras do Senhor. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar passando para a palavra, aleluia. Creio que grandes coisas o Senhor irá fazer também essa noite. Creio que se você chegou aqui com seu coração aberto, sua mente, creio que você irá receber do Senhor Jesus essa noite, amém? Eu convido o pastor Fábio, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Chamar o bispo antes, amém? Para estar orando pela vida do pastor. Aleluia, Jesus. Salve a Deus, Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos orar por esse homem que já é abençoado, amém? Com certeza que tem a palavra de Deus no teu coração. Estenda nas suas mãos nessa noite. Senhor Jesus, nós abençoamos, Pai, a vida do teu filho, Pai, nessa noite. Do filho, da esposa, Senhor. Ele será, Deus, o canal, Deus, para as nossas vidas. Deus, coloca, Deus, a saúde do teu servo, Deus, nessa noite nas tuas mãos, Senhor. Pai, sara a vida dele, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, de uma maneira específica, Senhor, o Senhor sabe porque eu estou orando, Deus. Deus, toca o esqueleto do teu filho, Senhor. Deus, sobre a cabeça, Pai, do teu filho, Jesus. Todo incômodo, toda dor de cabeça, toda agonia, Deus. Pai, contra a vida dele, Senhor. Pai, hoje eu profetizo a cura, Deus, sobre a vida do teu filho, Jesus. Senhor, nos ossos, Senhor, no sangue, Deus amado, Deus querido, Jesus. Eu profetizo, Deus, a cura, Pai, sobre a vida do teu servo, Senhor. Deus, todo e qualquer levante, Deus, de Satanás, Deus, para tentar, Deus, calar a boca, Deus, do teu filho, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, Pai, nas juntas, Deus, no joelho, nas pernas, Deus, para parar o teu filho, Senhor. Nessa noite nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E nós profetizamos saúde. Saúde, Pai, sobre a vida do teu filho, Pai. Eu ministro, Deus, a cura, Pai, sobre a vida do teu filho, Pai, nessa noite, Pai. Pai, nós abençoamos ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos receber o pastor Paulo nessa noite. Glória a Deus. Amados irmãos, Pai do Senhor. Podemos aceitar. Obrigado, bispo, por essa oração tão necessária.
Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, Bispo Anderson, Bispa Luana, casal abençoado. Bispo Anderson eu não conheço há muito tempo, né, Bispo? Eu já estava pregando, ele ainda não pregava, mas cantava, né? Mas Deus já usava muito o bispo para mim já. E aí nós fizemos uma aliança. Mas o senhor é mais velho que eu, não é? Eu não posso falar. É o Hã? Que ele é mais velho? Oh, glórias. Eu sou mais novo. E eu tenho aqui, bispo, com muita alegria de ter o senhor como meu irmão. Nós não somos amigos, não, nós somos irmãos. Não é só irmão de Cristo, não é irmão mesmo. E o Senhor me deu o senhor como presente, como um irmão. O irmão que eu não tenho, eu tenho 5, mas Deus me deu mais um. Igual Jonathan e Davi. Só que nós temos que ficar vivos e ser arrebatados juntos. Porque Jonathan morreu, né? Mas Davi também tem, mas não, tudo é junto. E a sua família também é minha família. A Fernanda é minha irmã, a Érica é minha irmã. Eu fiquei muito emocionado aqui com a Érica ali. Eu sou difícil de me emocionar, mas eu falei, Jesus, segura aqui as mãos, porque eu senti, irmão. Eu sei o que é isso, irmão. Isso é o peso da chamada, é a chamada, causa lágrima na gente mesmo. Mas continua, viu, irmã Érica? Eu me comovi muito com a senhora aqui, chorando, mas se esforçando para fazer a obra do Senhor. Nada pode te parar. Aleluia! Porque foi para isso que Deus te chamou. Eu sempre conheci vocês cantando, e vocês vão continuar cantando, porque a forma que vocês pregam é essa: é cantando, é falando do amor de Deus. E eu já chorei muito assim também, porque a gente quer dar o tudo e às vezes nós se encontramos numa situação de limite. Estamos limitados, mas a gente vai romper barreiras e vamos conquistar o impossível. E eu tenho certeza que hoje você rompeu uma grande barreira, glória a Deus. E eu fico feliz quando eu vejo vocês aqui no altar, né? Isso que eu falo assim, irmã Érica, eu fico no pé, mas que eu gosto de ver, né, irmão Felipe? Vocês no altar. Eu gosto de ver vocês cantando, eu gosto de ver. Irmão, quando eu sei que uma pessoa prega e não prega, eu já fico incomodado. Quando eu sei que uma pessoa canta e não canta, eu já fico incomodado. Eu não gosto de ninguém parado na obra do Senhor Jesus. É por isso que quando me dá um trabalho, eu saio carregando todo mundo. Faz isso, faz aquilo, faz. Porque eu quero ver todo mundo trabalhando para Jesus. Porque tem chamada, né, irmão? Eu sei também quanto dói, mas você viu que essa hora não está só não, né? Meu Deus do céu, foi muito forte. Eu nem precisava pregar mais. Foi muito forte aqui. Tá bom? Deus abençoe, viu? Irmão Felipe, irmã Érica. Deus abençoe. Vocês são meus irmãos. Não, o Felipe é meu cunhado. O Valdeci é meu cunhado também. E ai dele se não cuidar das minhas irmãs. Eu só sou gordinho, mas sei lutar. Mentira, eu chamo meu irmão, que meu amigo que Deus me deu. Gente, eu vou pregar assim, bem assim mesmo hoje. Eu tenho uma palavra, pastora Daiane, obrigado, tá? Pastor, meu amigo, que eu vim para esse ministério, Deus me deu novos amigos, né? E o Gilvânio, né? Gilvânio. E aí, daqui a pouco ele chega, mas já vou agradecendo vocês pela oportunidade de estar aqui ajudando vocês e pregando o Evangelho do Senhor, tá bom? Então Deus abençoe. Está lá em Lucas, né? Lucas 7. Aonde? 7,14. Abre aí, irmão. Já está até aqui, ó. Hoje ali, obrigado, Tiagão. Nós vamos pregar junto aí hoje, tá? Glória a Deus. Eu vim do trabalho, não foi uma correria. Mas eu prefiro pregar um dia que eu trabalho, meu irmão. Quando vocês quiserem me agendar um dia que eu trabalho mesmo. Porque eu sei que amanhã eu estou de folga. Aí eu descanso. Agora quando você vai pregar aí, igual ontem eu preguei, aí eu sabia que ele ia dar uma preguiça, irmão. Sério. Mentira. 7,14. Lucas 7,14. Vamos ver o que Deus tem para nós, né? Que eu não tenho nada, irmão. Eu orei, pedi a Deus a palavra,
Mas quem tem é o Senhor. E pregar, depois que o bispo Gomes pregou uma palavra pastoral daquela aqui, meu Deus do céu, está difícil. 7,14. Está ali. E chegando-se, deixa eu ver se é a mesma tradução da minha aqui. E chegando-se, tocou o esquife. Você sabe o que é esquife, né? É o caixão deles lá, né? Verdade que eles não têm caixão, é tipo uma maca, né? Que eles põem e enrola eles assim naquelas faixas, né? Tem um nome mais bonitinho para aquelas faixas, esqueci agora, atadura. Aí como o escritor aqui, apesar que o escritor aqui dessa passagem, ele é grego, né? Aí está dizendo que Jesus tocou esquife. Mas alguns historiadores falam que Jesus tocou foi o morto mesmo, né? Até porque esquife não tem vida, né? Quem tem vida é o ser humano mesmo que tinha perdido, mas a vida é voltar para aquele homem. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. Então ele pegou no esquife para parar, né? E disse: irmão, tá vendo como é que é bom ler bem com cuidado? Então, o povo estava vindo com o esquife. Então aqui nós estamos vendo tem um velório e tem aquela caminhadinha aqui. Como é o nome quando vai levar? A marcha, não tem um outro nome. Cortejo. Cortejo para mim foi quando eu cortejei, mas tá bom aí. Tem um cortejo. Então o cortejo estava vindo, Jesus estava indo. Cortejo, geralmente o cortejo quando vem separa, né? Em respeito. Quando o cortejo vem, separa em respeito, é ou não é? Não vai, vamos esperar passar. Aí vai ter todo de jeito. E você vai esperando em respeito à família daquele falecido, né? Então lá vai o cortejo e a família chorando, a mãe chorando e o pessoal ali acompanhando a comitiva daquele cortejo, chorando a morte. E lá do outro lado, lá veio Jesus no cortejo, mas não era o cortejo da morte, mas era o cortejo da vida. De um lado o cortejo da morte, do outro o cortejo da vida. A celebração, o pessoal estava vindo aqui celebrando, porque eles estavam com aquele que estava dando vida. Jesus, por onde ele passava, cego enxergava, mudo falava, paralítico andava, milagre acontecia. Então aqui só estava tendo celebração. Hosana, bendito, vive no nome do Senhor. Aqui lá vem o grupo da adoração e o outro grupo da morte vem aqui, da tristeza, do cortejo, do lamento, da perca, do sofrimento. Vem. Só que olha lá o que o Lucas está relatando, escrevendo. Lucas é um médico grego que se converteu, mas agora ele está relatando os acontecimentos daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele ouviu, e ele agora está relatando para testificar a fé dos irmãos acerca do Senhor Jesus, para combater todo engano, toda doutrina falsa. Lucas agora está relatando tudo aquilo que o mestre fez. E olha que grande acontecido. Então, em vez de Jesus parar para esperar o cortejo passar, ele colocou a mão na esquife e parou o cortejo. Irmão, eita, até me arrepiei agora. Tá, glória. Vem cá, Manu, tu é mais grande assim. Lá, vem, Manu, vem andando aqui. Lá vem Jesus andando. Ó, quando eu for, tu me para, mas tu ligeiro, tu luta. Tu luta, eu não dou conta não. Tu só vai me parar, porque não deixa eu passar para lá não, tá? Lá vem Jesus, fica aí, Jesus. Jesus vem andando e lá vem andando devagarinho. E lá vem a morte. Me para, Jesus, me para. Ô, Jesus me parou. Ele colocou a mão na esquife e parou. Jesus está parando o cortejo hoje. Geralmente, obrigado, pode sentar lá, Jesus. Geralmente você,
passa o cortejo. Pois Jesus está dizendo, aqui não tem alas para o cortejo. Aqui não tem alas para a morte. Aqui não tem alas para a tristeza. Aqui não tem alas para a decepção. Em cortejo, a Bíblia diz agora que Jesus colocou a mão na esquife com autoridade, segurou aquela esquife e diz, daqui não passa, daqui não prossegue, daqui não continua. Jesus parou o culto fúnebre, o cortejo fúnebre. Jesus parou o cortejo fúnebre. Isso é autoridade demais, irmão. Oh, glória a Deus. Jesus veio caminhando e diz, ei, para aqui. Acabou aqui o cortejo. Acabou aqui a tristeza. Acabou aqui a perda. Jesus parou, colocou a mão na esquife e travou. Jesus está travando a morte hoje aqui nesse lugar. Ele está ligado para receber. Eu não vou pedir para você dar glória. Você vai dar glória se você sentir. Eu vou tentar, Jesus. Jesus, olha lá. E chegando-se, ele nem esperou, porque geralmente a gente para. Jesus não. Jesus chegou e espera aí. Parou. Pega na mão do seu irmão e diga assim, e chegou Jesus. E ele chegou chegando para parar todo o cortejo fúnebre. Eita glória. Foi a campanha que Deus revelou para o pastor. Escuta isso. E eu estou gostando desses negócios. Eles dão uns temas que dá vontade. Meu Deus do céu. Aquele dia eu nem preguei tudo. Dava uma vontade, mas eu fiquei com medo de ir até meia-noite. Quando eu cheguei em casa, eu disse, eita, eu esqueci de falar isso aqui, ó. E era a parte que eu mais queria falar. Aí Jesus parou. Agora, quando Jesus parou, que ele se aproximou, é bom comer o texto assim devagar. E chegando-se, chegou Jesus, tocou o esquife, travou o esquife, que eles levaram. Jesus parou o esquife e disse, aí sim aconteceu o milagre, porque só aconteceu o milagre quando ele disse. Olha para a semana, só acontece o milagre quando ele diz. Se ele não falar, não acontece nada. Ô irmão, Jesus pode até demorar a abrir a boca, mas se ele abrir a boca, sai da frente. Ô glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz agora, e disse o Senhor, olha lá, jovem, Jesus está falando para o morto. Jovem, eu te digo, levanta. Aleluia. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Ah, eu vou ficar aqui, eu vou pôr ali o celular. Aí fica me filmando, eu só sai minha voz. Aí quando eu baixo para postar lá no meu canal no YouTube, quem já foi lá no meu canal? Irmão, vai lá, me segue lá, em nome de Jesus, é que eu ganho dinheiro, estou cansado de trabalhar para o homem. Oxi, quem me segue aqui no Instagram? Estou doido para fazer umas propagandas, irmão, ganhar uns lanches grátis. Meu Deus do céu. Poxa vida, você me ajuda, irmão, a engordar mais. Olha lá, é sobre isso aqui, pastor André, que eu quero falar. Porque hoje eu quero ministrar aqui. Eu vou pôr um tema aqui, vamos pôr um tema aqui. Hoje vai ter um UFC aqui hoje. Eu vou pregar de jeito. Se quiser agora, não dá. Se não quiser, não pode fazer nada. É tua fé e Deus. Agora olha isso aqui. Eu vou pregar hoje aqui. Morte. Não, a morte não é em primeiro lugar, não. Vida versus morte. Vida versus morte. Eita glória. Quem vai vencer? Quem vai vencer? A vida ou a morte? A vida ou a morte? Só quem está vivo aí, pelo amor de Deus. Eu nem pedi glória, só foi pelo amor de Deus, não foi? Vida versus morte. Irmão, a morte é terrível, sabe? Às vezes nós não sabemos, a morte, nós não sabemos nem o que falar diante da morte. Você pode perceber que já começa, quando a gente recebe a notícia de morte, já é terrível. A notícia de morte já é constrangedora, abala. Sabe? Você procura palavra para tentar consolar alguém que perdeu alguém. E às vezes quando é você que perde alguém, porque eu já perdi alguém da minha família, que eu amo.
agora está com o Senhor. E às vezes não tem palavra que te consola. Só o tempo para cicatrizar, só o tempo para amenizar essa dor. A morte é terrível. A morte é a maior inimiga do homem. E escuta isso. E talvez para o homem, escuta isso que eu estou lhe dizendo. Para o homem, um inimigo invencível. Porque a morte é a única certeza que nós temos. É que um dia vamos morrer. Quando, como? Não sabemos. Mas temos a ciência disso. E não tem como. Não tem como. Cada dia eu trabalhando dentro do hospital, cada dia eu fico mais quente. Cada dia eu vejo cada experiência dele. Eu vejo cada acontecimento ali naquele lugar, que cada dia me dá mais temor a Deus. Porque essa vida nossa é muito passageira. Nós somos, sabe, nosso tempo de vida é muito curto. Passa muito rápido. Esses dias eu tinha 13 anos. Passa muito rápido. A morte é terrível. E agora? Por que a morte? Porque antigamente, antes de tudo isso, lá no princípio, criou Deus o céu e a terra. Em 6 dias Deus criou tudo, no 7º descansou. Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele um fôlego de vida. Olha para ser onde é o fôlego de vida. É Deus quem te deu. Foi Ele quem soprou. E o homem passou a ser alma vivente. Não tinha morte. O homem era uma criatura eterna. Não havia morte. Adão era um homem que podia falar com Deus, assim como eu estou falando com o meu bispo aqui agora. Adão conversava com Deus assim. Imagina falar com Deus assim. Deus descia todos os dias da viração do dia para conversar com Adão, porque o homem não tinha limitação, o homem era eterno, o homem era um ser glorioso, o homem falava com Deus pessoalmente. Imagina Deus descendo na viração do dia e dizendo: oi Adão, tudo bem Adão, como é que está minha criação, minha coroa, meu filho? O que tu fizeste aqui? E Adão conversando com Deus. Eu dei nome a isso, eu fiz aquilo, eu dei nome a... E não tinha morte. Alguns historiadores acreditam, claro que só Deus para dar essa certeza, mas em base à palavra eu não tenho dúvida disso, em que Adão podia mergulhar no mais profundo do oceano, ele não morria, porque não tinha morte. Se não tinha morte, o homem entrava no mais profundo do oceano para dar nomes aos animais, segundo a visão desse historiador. Ou quem sabe a autoridade desse homem era tão grande que ele chamava e esses animais vinham até ele. Nós não sabemos, só é a eternidade para revelar. Nós falamos daquilo que nós estudamos. O homem é eterno, até que, infelizmente, o homem errou o alvo. Até que, infelizmente, o homem perdeu a direção e pecou contra o Senhor. E a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Eu vou pedir aqui uma ajuda ao meu amigo que está me assessorando ali, o pastor Tiago. Eu quero que você abra, por favor, querido, Romanos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 até o 17. Infelizmente o homem errou o alvo. Quiser apagar essa luz para os irmãos verem melhor, tá bom? É tipo um estudão. O homem errou o alvo. O homem pecou contra o Senhor. Romanos capítulo 5. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu não falei a referência errada. Versículo 12.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, aqui eu entro na frente, né? Quem está me acompanhando ali? Romanos 5,12, vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Olha lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, então a morte é uma consequência do... O salário do pecado é... Assim também a morte passou a todos os homens. Então esse menino aqui, filho da viúva de Naim, ele está agora, simplesmente está cumprindo dele o que o Senhor está falando, através da palavra, que através de Adão, através de um homem só, veio o pecado, e através do pecado veio a morte, e agora essa morte passou para todos os homens. Então quer dizer que não tinha morte, só tinha vida. Mas quando o homem errou, quando o homem desviou algo, veio a morte, veio o pecado, veio a morte, e foi passando para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Veio o próximo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Eita, segura aí. Agora Adão é a figura daquele que havia de vir. Por quê? Adão é o primeiro homem caído, mas Jesus também é o Adão que haveria de vir. Não se esqueça disso. Jesus é o Adão que haveria de vir. Agora, escute isso. Então, por causa da transgressão, por causa do pecado, a morte se alastrou. E agora a viúva de Naim está ali, chorando a perda do seu filho. Mas você sabe o que eu acho lindo? Olha só. Agora olha isso. Desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 15, filho. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre os muitos. Glória a Deus. Agora é aqui que eu quero entrar para eu já terminar. Escuta isso. Então tá bom. Por um homem, o Adão caído, entrou o pecado. Através do homem entrou o pecado. Do pecado a morte, e da morte passou para todos os homens. Não tem problema, porque também através de um homem nascido de mulher, ele é o Emanuel, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade. Através desse homem também veio a graça de Deus. Aleluia. Através de Jesus é uma graça, o favor não merecido. A graça veio e Jesus Cristo veio doar a sua vida. Oh, glória a Deus. Eita, João capítulo 10, versículo 10 está escrito: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus está contando essa parábola sobre o ladrão, porque ele está dizendo naquela parábola que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O diabo
capítulo 1 está escrito: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre os homens, e o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Jesus bradou um dia dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois ele bradou dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Eita glória. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Oh glória a Deus, eu queria pregar bem calminho o salário, mas não dá, porque quando eu vejo que o verbo, que o Senhor deixou a tua glória para habitar entre os homens, que o verbo se fez carne, tão somente porque ele nos amou, tão somente porque ele nos perdoou, tão somente porque ele nos escolheu, tão somente, aleluia, pela sua misericórdia, fomos alcançados. João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida, 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 vida. Eita, glória. Um pouquinho sem fôlego, meu irmão, mas me ajuda aí. Preguei ontem, trabalhei hoje, estou pregando agora, mas eu vou falar da vida. Sabe por quê? Porque Jesus não veio te trazer morte. Jesus não veio te trazer a morte. O ladrão veio. Ô glória, escuta isso. João 10:10. O ladrão veio, senão matar, roubar e destruir. Pega na mão do vizinho que está do teu lado, aperta até ele dizer aleluia e diga para ele: não deixe o ladrão roubar a vida que Deus te deu. Não deixe o ladrão destruir a vida que Deus te deu. Não deixe o ladrão tirar o prazer de servir ao Senhor. Olha, eu passo muitas provas. Quem não passa, né, irmão? Eu passo muitas lutas. Quem não passa? Muitas dificuldades. Vamos, glória a Deus. Eu preciso muito ainda do milagre de Deus. Eu ainda não sou um varão perfeito. Eu luto muito para ser o servo que o Senhor quer. Mas sabe de uma coisa? O diabo pode me bater, pode esbofetear. Eu posso até chorar, eu posso até cansar, mas o ladrão não vai roubar de mim o prazer de viver na presença de Deus, porque a vida vem de Deus. Quando eu vejo um crente desanimado, eu me preocupo. Quando eu vejo um crente sem fôlego para vir para a igreja, eu me preocupo, porque o ladrão está conseguindo roubar a vida dele, o ladrão está conseguindo tirar o fôlego dele. Eu quero dizer para você que a tua vida pertence ao Senhor, que a tua vida é uma oferta ao Senhor, que a tua vida foi escolhida pelo Senhor. Paulo disse: não vivo eu mais em mim, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em você, Cristo habita em você. Qual o maior prazer de viver se não é para Cristo? Paulo falou isso, ele disse: o meu morrer é lucro, mas o meu viver é Cristo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. E aí, irmão, em que caravana você está? Na caravana da vida ou na caravana da morte? De que lado é que você está, irmão? Tu tem o nome de que vives e está morto? Ou você tem vida? Oh glória a Deus. Tem vida, irmão? Só que tem vida aí, deixa eu ver. Tem vida mesmo, irmão? Oh glória a Deus. Aleluia. Oh aleluia. Jesus disse assim que tem muita gente que por fora é bonito, mas por dentro parece um sepulcro caiado. Tem gente que por fora parece estar vivo,
está, o espírito de morte não se apodera. Meu bem, eu trouxe um lencinho, acho que eu deixei aí. Eu sou toda atrapalhada. Aonde, olha para a teologia, onde Jesus está? A morte. Não, eu trouxe o meu. A morte não impera. Não. Vai determinar. Diga, onde Jesus está? A morte não impera. Não reina. Não resiste. Caralho. Aonde Jesus passava, irmão, se vinha a morte e atravessava no caminho de Jesus, não ficava. Não ficava. Não ficava. Agora, olha que coisa isso. Escuta isso. Irmão, se dentro de você está resistindo à palavra de Deus, entenda que o espírito de morte está querendo tomar conta de ti. Escuta isso. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque é um espírito de mortandade espiritual dentro das igrejas. Escuta, das igrejas, eu prego muito por aí. Eu não estou anunciando só para aqui. Quem dera se muitos pudessem me ouvir essa noite. Há um espírito de morte espiritual se apoderando da igreja do Senhor. Como eu disse, é aqueles que têm o nome de que vives. Tem muita gente que está dentro da igreja, senta, canta e adora, mas já morreu, ó. Ele não consegue sentir vida em nada do que é pregado, do que é cantado, do que é ministrado. Não lhe causa transformação a palavra. Por quê? Porque ele já está morto. Agora eu não sei. Escuta isso. Eu não entendo crente dentro da igreja que não recebe transformação. Só decai o crente morto. Porque o morto, ele cai porque morreu. Depois vai para a esquife. Depois vai para a tumba. Depois vai para o pó e não vira nada. Só morto que decai. Agora, quem tem vida, não. Porque quem tem vida cresce. Quem tem vida fortalece. Quem tem vida aprende. Quem tem vida ensina. Quem tem vida anda. Quem tem vida respira. Quem tem vida espelha. Quem tem vida reflete a glória de Deus na vida dele. A tendência do crente dentro da igreja não é cair, é se levantar. Só cai quem morre, mas quem tem vida se levanta. Oh, glória a Deus. Você entendeu porque Deus está falando com você esses 3 sexta-feiras sobre isso? Talvez o inimigo estava celebrando a tua morte. O sangue de Jesus tem poder, pastor. Mas eu também estou falando da morte de uma linguagem figurada. Estou dizendo da morte espiritual. Talvez o inimigo já estava celebrando o culto fúnebre da tua vida espiritual. Talvez da morte do teu sonho, da morte dos teus projetos, da morte da tua família, da morte do teu ministério. Talvez você está como o povo de Israel, lá em Ezequiel 37, versículo 10 em diante, se sentindo morto, se sentindo cortado. Mas o Senhor está liberando uma palavra hoje dizendo: Ezequiel, diga para o povo de Israel que hoje eu abrirei as vossas sepulturas e vos tirarei de lá. Eu sei que a palavra está constrangindo muita gente aqui, porque o Espírito Santo está me falando. Agora o Senhor está me dizendo que hoje aqui, bispo, não é para quem não veio, é para quem veio. Hoje aqui, Deus está abrindo sepultura e está tirando o ministério de lá de dentro. O Senhor está abrindo sepultura e está tirando casamentos que o inimigo queria destruir lá de dentro. O Senhor está abrindo sepultura e está tirando sonhos e projetos lá de dentro. O Senhor é noite de abrir sepultura. Jesus Cristo vai dizer: não tem vez para a morte esta noite. Lázaro morreu, já tinha 4 dias, mas
Jesus disse, eu já não disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Escuta isso, você vai ver a glória de Deus hoje. Você vai ver a glória de Deus hoje. Você vai ver a glória de Deus hoje. Mas para você viver a glória, é necessário que você ouça a voz de Deus. Porque, irmã Yane, quando Deus falar, até morto tem que escutar. Quando Deus falar, até morto tem que escutar. E Deus falou, sabe o que? Para o filho da viúva de Naim, levanta-te! Aleluia! E aquele menino se levantou para a glória de Deus. Você sabe o que Deus falou para Lázaro? Primeiro ele deu uma ordem: tire a pedra. Tiraram a pedra. Depois que tiraram a pedra, Jesus bradou dizendo: Lázaro, vem para fora. Quando a voz do Senhor foi entrando naquela tumba, Lázaro, que estava morto, o seu sangue teve que voltar a circular normalmente. Suas pupilas que estavam dilatadas teve que voltar ao normal. O seu corpo, que já estava em estado de composição, teve que se regenerar. E Lázaro, que estava dentro da tumba, ele se levantou daquela tumba, todo amarrado com aquelas ataduras, e ele veio pulando. Ele veio pulando para fora daquela atadura. Eu posso te dizer uma coisa: tu vai sair daqui até pulando. Pode estar até amarrado, mas está vivo. Oh, glória a Deus. Pode até estar amarrado, mas está vivo. E depois Jesus vai dar ordem: tira essas ataduras, desata ele, desata ele, desata ele. Essa noite não é só noite. Oh, quem dera se você acreditasse no que eu estou pregando. Quem dera você não tivesse resistindo à voz de Deus. Porque hoje em dia nós temos uma igreja bispa-luana que senta na cadeira e Deus está falando. Ela está resistindo, ela está relutando, ela está se prendendo, ela está se trancando. Mas hoje não haverá pedra que vai parar a voz de Deus. A voz de Deus vai entrar e vai dizer: levanta, 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 ressuscita. Jesus está aqui. Ele amara achando nébia. Céu e elemento. Vem comigo. A unção de Deus está neste lugar. Quem pode levantar a mão e agradecer pela vida? Porque não é noite de fúnebre, não é noite de morte, é noite de vida. Olhe para isso. Jesus, vem até a minha casa. A minha filha está doente, uma enfermidade incurável. Vem até a minha casa. Jesus olha para Jairo e diz: onde é a tua casa? É logo ali, Jesus. Vem até a minha casa. Jesus disse: eu vou até a sua casa. No meio do caminho veio a notícia. Alguém olhou para Jairo e disse: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Alguém veio no meio do caminho e disse: já não tem mais jeito, acabou. Já não tem mais jeito, morreu. Não tem mais esperança, acabou de falecer.
o seu projeto. Mas Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, eu vou até a sua casa, porque a última palavra quem dá não é o homem, a última palavra quem dá é Deus. Aleluia. Escute isso. Jesus chegou até a casa de Jairo, o velório já estava acontecendo, a casa já estava cheia, a música já estava cantando. O povo já estava cantando. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele interrompeu o velório e disse: todo mundo para fora. Jesus já está começando a expulsar da tua casa aqueles que querem sepultar o teu sonho. Meu Deus do céu, é muito tempo de estudo e suor demais para pregar para quem não crê. Eu estou dizendo esta noite, eu vou fazer igual o Carvalho Júnior. Faz assim, né? Não é? Jesus está expulsando da tua casa quem estava celebrando a tua morte. Engraçado é que vai na casa, né? Vai papa de fundo, é assim que chama aí. Carpideira. É a carpideira? É assim que chamava? Você sabe o que é carpideira, irmão? Na Bíblia? Eram umas mulheres, pessoal que recebia dinheiro para ir chorar. Quem é você? Irmão, todo espírito de celebração de morte, de carpideira, seja o que for, Deus está dizendo: está suspenso o velório, o teu sonho não morreu, o teu projeto não morreu, o teu ministério não morreu, a tua família não morreu, o teu casamento não morreu, a tua finança não morreu. Jesus chegou! Aleluia! Jesus chegou! Jesus chegou aqui. Sacode teu irmão aí, pega a corda. Fala, sacode aí, Zezé, uma vitória. Diga aí: Jesus chegou. E aonde ele chega, não é morte. Ai, ai, ai. Eu prego igual que eu estou pregando no congresso. Eu gosto de falar de Jesus, irmão. Sabe o que eu estou... Eita, até me arrepiei. Eu estou vendo o diabo morrendo de raiva, porque o diabo estava celebrando, o diabo estava cantando, o diabo dizendo o seguinte: eu matei ele, eu paguei ela, eu consegui, mas Jesus chegou para suspender a festa, para suspender a festa. Ei, recebe! Deus é Deus que tira a morte do ventre. Deus é Deus que tira a morte do ventre. Vai tirar. Ela baixa o ela deitou ele chove na cantoria. Eu estou sentindo ele aqui. Jesus está na casa. Haverá vida. Haverá vida. Ó, Jesus venceu a morte em 3 fases dela. Jesus foi na casa de Jairo e venceu a morte no velório. Jesus foi no caminho e parou o cortejo. E Jesus foi na tumba de Lázaro e ressuscitou Lázaro. Jesus está parando a morte no velório, no cortejo e na tumba. A morte
porque o dono da vida está passando aqui, está passando aqui, está passando aqui. Ele pode celebrar a vida. Tem alguém que vai para o carnaval e diz que está celebrando a vida, quando na verdade está celebrando a morte. Tem gente que vai para o show sertanejo celebrando a vida, dizendo ele, mas está celebrando a morte. Tem gente que vai para a droga dizendo que está curtindo a vida, está perdendo a vida. Tem gente que vai para a bebida dizendo que está aproveitando a vida, está jogando a vida fora. Agora a igreja é a única que sabe aproveitar a vida, porque ela aproveita a vida adorando, 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 adorando. Quem veio celebrar? Quem veio celebrar? Quem veio celebrar? Quem veio celebrar? Celebra a vida, irmão. Celebra a vida. Crente é o único que sabe celebrar a vida. Você não viu aqui os irmãos cantando? Eita! Aleluia! O diabo achou que ia falar em banda, a irmã veio cantar. A igreja cantou, a igreja adorou. Você não vê aqui no domingo, quando a equipe de louvor começa a cantar, quando a palavra é pregada, a igreja começa a adorar. Deixa eu te falar uma coisa: o único que gosta quando você fica calado é o ladrão da tua alma. O único que gosta quando você não vem para a igreja é o ladrão da tua alma. Quando você não ora, o ladrão gosta. Quando você não lê a Bíblia, o ladrão gosta. Quando você não adora, o ladrão gosta. Então essa noite, não agrade o ladrão. Não agrade o ladrão que mata, e que rouba, e que destrói. Mas agrade aquele que gera vida, que gera vida, que gera vida, que vida em abundância. Aleluia. Adore a Ele, que Ele tem vida. Adore ao dono da vida. Só nele nós achamos vida. Talvez você está aí dizendo, pastor, eu não sei nem como é que eu estou vivendo. Eu não sei nem como é que eu estou de pé. Eu não sei nem como é que eu estou adorando. Eu sei, é porque o dono da vida mora em você. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Tiagão, põe aí Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e o 15. Eu vou saber se essa igreja está viva agora. Ó. Olha lá, Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem está me ouvindo, diga amém. Abaixa só um bocadinho, só um pouquinho, depois você sobe. É que eu não tenho como, mas não. Me ajuda aí. Só, não, mas não falei para parar, não, só para diminuir. É só um pouquinho, aí vocês entram com tudo aí. Eita, agora. Que eu não sei cantar não, mas eu entro junto aí, vai ver. Olha lá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Quando o homem, Deus queira que não, é condenado ao inferno, ele foi condenado à segunda morte. Essa não tem volta. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da... No livro do quê? Foi lançado aonde? Deixa eu te falar uma coisa. Aonde é que o teu nome está escrito? No livro da vida ou no livro da morte? Irmão, eu tenho que pregar isso aí, né? Eu não posso estar mentindo para você. Igreja, pastor, mas eu não sou ímpio. É para você mesmo, crente.
porque o teu nome não está escrito no livro da vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai me responder é você. Aonde o teu nome está escrito? Aonde? Isso ainda tem igreja que ficou em dúvida. E eu só estou pregando para crente aqui, não estou não. Tem ímpio aqui, irmão? Tem algum afastado aqui? E a maioria é obreiro. Não me mata de vergonha, irmão. Em nome de Jesus que eu estou pregando na minha igreja. Meu Deus, o irmão está transmitindo, já era para ter cortado essa. Não, irmão, não corta não, depois eu vou postar para cá dele. Aonde é que o teu nome está escrito? No livro da vida. Ainda teve gente que resistiu, né? Tem gente que não presta nem para obedecer. Eu vou dar mais uma chance. É que ele fica com medo de se comprometer. Eu tenho a convicção, eu vou dizer de novo. 1, 2, 3. Onde está escrito o teu nome? No livro da vida. Então aplauda o Senhor Jesus Cristo. Agora, escuta isso. Se o teu nome está no livro da vida, explica o motivo dessa mortandade espiritual da tua vida. Aí agora os irmãos não me arrendam nunca mais. Mas eu vou fazer o quê? Eu estou mentindo? Eu não estou. Tem muita gente que diz que está escrito o nome no livro da vida, mas ele não tem o prazer de viver para servir ao Senhor. Tudo que é acerca do Senhor para ele está pesado. Jesus estava boa a pregação até agora, né? Mas Jesus foi quem mandou falar. Tiagão, para finalizar, Deuteronômio 30 e agora? Deuteronômio 30, versículo 19. Tiago é rápido demais, gostei. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Vixe, Deus. Quem é que está testemunhando? Eita glória, é o povo que gosta de Bíblia, irmão. Os céus e a terra. Temos que fogem de Bíblia, mas outros gostam. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte. Quem é que está propondo para ti a vida e a morte? Quem é que está propondo a vida e a morte, irmão? Deus. A bênção e a maldição. Agora olha aí, ó. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua. Verso 20, deixa eu ver que está escrito no 20. Amando ao Senhor. Amando ao Senhor teu Deus. Dando ouvido à sua voz. E te achegando a Ele. Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhe havias de herdar. Nós somos semente de quem, irmão? Nós somos semente de Abraão. Deus prometeu para Abraão que daria nações para ele, e nós somos essa nação que Deus deu para Abraão. E nós também herdamos a herança da promessa das bênçãos da vida de Abraão para nós. Agora, como diz lá no 19, tu tem uma escolha para fazer, crente. Cadê o toque? Só porque eu falei para baixar. Vocês, quando é 50, é 100. É 8 ou 80. Eu ainda tentei melhorar. 50 é 100. Com 8 é. Agora escute isso. Escute isso. A escolha é você que faz. Agora, para ter vida, deixa lá no vídeo, então. Para ter vida, olha lá, precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Para ter vida, precisamos já chegar até o Senhor. Para ter vida, precisamos obedecer a sua palavra, para que Ele nos dê longanimidade, para que Ele nos dê largura de vida. Agora escuta isso. Um crente que tem
vida dele não acaba aqui. Porque ele viverá eternamente com o Senhor na glória. Aleluia! Agora, quando o crente morre no pecado, ele vai ser condenado para o lago de fogo. E esse vai ficar ali eternamente sofrendo. Porque tem negócio de salvar aí, né? Só se tirar um bocadinho. Pastor, última palavra mais. Não, porque além de ser uma campanha, é uma campanha de libertação. E a gente precisa parar desse